E eu acordei com ela e mais 3 pessoas sentadas assim de junto de mim esperando eu acordar, porque tipo assim, o estado que eu estava, ela achou que eu ia morrer, que eu não Sim, ia sim. levantar ali, sabe? Logo quando nasci, os meus pais ficaram comigo pouco tempo. Quando criança, os meus pais, eles me rejeitaram, resolveram me doar. E daí foi onde se iniciou um ciclo na minha vida que eu não gostaria que muita gente vivesse ou passasse, né? Eu fui doada, fui morar com a irmã da minha avó, minha tia, que Deus a tenha, gente, ela já faleceu. Mas acredito que o que eu sou hoje são frutos de orações dela. Fiquei um tempo com ela, logo em seguida, a minha irmã mais velha casou e resolveu me levar para morar com ela e tal. E eu fui. Foi aonde se iniciou uma trajetória meio que dolorosa na minha vida. É um lar onde eu achava que eu ia ter amor, carinho, companhia. Infelizmente, eu encontrei dor, desprezo, maus tratos, porque ela me batia muito, ela me maltratava muito, ela sempre foi muito devagar para tudo. Então, com 8, 9 anos de idade, eu sabia o que era cozinhar, lavar, passar, arrumar a casa. Então, era eu que tomava conta de tudo dentro da casa dela. Até que chegou uma parte que houve um certo abuso da parte do seu esposo e eu resolvi fugir da casa dela. Por quê? Eu contei para ela e ela não acreditou em mim. Então, assim, que ela é muito mentirosa, assim, ela sempre me rotulava de mentirosa, que eu era muito mentirosa, que eu mentia muito. Então, ela não acreditou, resolvi fugir, fui para a casa de uma amiga, mas ela me buscou e tentou me devolver para os meus pais. E, infelizmente, na casa dos meus pais, eu não tinha um acolhimento de filha. Então, foi aonde eu resolvi me soltar no meio do mundo. E, já que não tinha pai nem mãe para se importar comigo, eu falei, vou viver do meu jeito. Então, foi aonde eu resolvi ir para algumas cidades, sem conhecer ninguém. E resolvi ficar em uma delas. E chegando lá, encontrei uma lanchonete. E fiquei nessa lanchonete o dia inteiro. Aí eu falei assim, a senhora quer me dar um trabalho? Eu sei fazer muita coisa, posso te ajudar aqui e tal. Então, fiquei nessa lanchonete por volta de 1 ano e pouco. Dormia no banheiro, ela não sabia. Eu esperava a lanchonete fechar e quando todo mundo ia embora, eu limpava o banheiro e dormia. E quando o dia amanhecia, 6 horas da manhã já estava tudo limpo na lanchonete. Porque como eu dormia no banheiro, tinha que acordar antes do movimento começar. Então, engravidei do meu primeiro filho com 15 anos. Tive ele com 16. E trago marcas muito dolorosas que ninguém conhece sobre isso. E resolvi dar uma chance para mim, achando que a vida ia ser boa comigo. Então, fui morar com o pai do meu filho, mas não foi muito bom, não foi o que eu esperava. Eu não fui a esposa que ele quis e nem ele foi o esposo que eu esperei que fosse. Então, nosso relacionamento não deu certo. A gente resolveu se separar, nos separamos. E ele não deixou eu ir embora com o meu filho. Ele ficou com o meu filho e ele sempre alegava que era eu que não queria ele, que era eu que não gostava do meu filho e tal. E quando a gente se separou, voltei para a casa dos meus pais.
um detalhe importante. Sempre nas minhas idas e vindas de uma cidade para outra, eu sempre tentava me refugiar na casa dos meus pais. Tipo, quando a coisa apertava, quando eu me sentia sem sucesso, sem nada, eu sempre tentava voltar para a casa dos meus pais. Mas eu não conseguia achar o apoio, o abraço que eu esperava, que eu desejava e tal. Se você me perguntar assim, Neia, quantos abraços você se recorda que a sua mãe te deu? Nenhum. Quantas vezes você conseguiu ter um contato na pele do seu pai? Eu te digo que foi uma vez só. Então, assim, é complicado quando você deixa um filho seu vulnerável no mundo. Sim. E quando eu me separei, que eu tentei voltar para a casa dos meus pais novamente, eu resolvi ir embora para outra cidade. Tipo, os meus pais, eles não se importavam se eu chegasse ou se eu fosse. Tanto faz, entendeu? Mas era melhor ainda quando eu ia, não quando eu chegava. O meu pai, ele sempre usava uma expressão. Quando eu chegava perto dele, ele sempre falava assim, depois que a festa acaba, é que ela sempre chega. E, tipo assim, me machucava, porque eu tentava entender por que o meu pai não gosta de mim. Nossa, ele é louco pelas minhas irmãs e não gosta de mim. Será que é alguma coisa comigo e tal? Mas hoje eu entendo os planos de Deus. É lindo. Fui para uma ilha, trabalhei 6 meses na ilha. Falei assim, vou juntar dinheiro para ir buscar meu filho. Bem feito. Quando eu cheguei na ilha, eu vivi algumas experiências na minha vida que eu não sei explicar, mas o diabo, ele, se eu tivesse dado legalidade para muitas coisas acontecerem da maneira que o inferno queria, hoje não era para eu estar aqui. E eu não sei se você sabe, mas lá na Bahia, as ilhas, elas são muito voltadas de feitiçaria, de macumbaria, de coisas e tal. E justo no mês do meu aniversário, o mês de junho, o pessoal programou uma festa para mim. E nessa festa eu me lembro que eu sentei na mesa. Aí, tipo, eu era um pouco vulgar na minha maneira de se vestir. Por mais que tivesse um bom comportamento, uma boa educação para entrar e sair, eu era um pouco vulgar nas minhas vestes. E eu me lembro que em uma noite lá na ilha, a gente foi para essa festa que era minha, e tinha vários homens, várias mulheres, e eu lembro que eu falei assim, olha, tá vendo o meu copo? A mesa vai virar e o meu copo não vai cair. Eu vou segurar o meu copo, mas com a minha mente. Mulher, eu não sei te explicar que tipo de processo, de entidade habitava em mim naquele tempo. Mas você acredita que os copos de todo mundo caíam e o meu não? Tipo assim, eu não sabia explicar, mas aquilo deixava todo mundo da cidade dizer que eu era diferente, que eu tinha algo diferente e tal. Até que um dia eu juntei o dinheiro que eu quis e falei, agora eu vou buscar meu filho. Aí fui na minha cidade, peguei uma irmã minha e falei, vamos lá buscar meu filho comigo? Vamos. Daí a gente foi. Quando a gente chegou lá, eu convidei um traficante para me proteger. Falei assim, olha, você é meu amigo, a gente se deve algumas coisas, então eu quero pegar meu filho, me ajuda lá, vai. Aí ele foi comigo, me deu cobertura, eu entrei dentro da casa, peguei meu filho e fui para a minha cidade, embora com meu filho. E quando a gente chegou em casa, o telefone toca. Não era WhatsApp ainda. Sim. Era aqueles tijolinhos de botão. Sei. Aí o telefone toca. Olha, a polícia vai atrás de você. Aí eu fiz, tá, tudo bem, tudo bem. Nisso eu já tinha feito uma besteira, ainda tinha ido lá pegar o meu filho, mas na minha cabeça seria melhor para a gente se o meu filho ficasse comigo. Então, deixei meu filho
na casa das minhas irmãs algumas vezes e saía pelo meio do mundo, até que fui parar em outra cidade. E nessa cidade que eu fui, eu conheci algumas meninas. E nessas noites de balada da gente, a gente resolveu ir para um paredão que estava tendo. E a gente foi. Chegando lá, um cara convidou uma delas para chamar nós todas, 5 mulheres e um cara, para ir terminar de beber em algum lugar. Aí eu falei, a gente não está fazendo nada, vamos. Daí a gente foi. Um homem praticamente em cima do guidão da moto e 5 mulheres em cima da moto. Nossa. Mulher, Meu Deus. a primeira viatura que passou, nem falou desce. Empurrou a moto com a viatura e Caiu tudo. todo mundo. Meu Caiu Deus. todo mundo. Quem não caiu é porque estava um pouco equilibrada uma na outra. E ali, quando a viatura parou a gente, ele se engraçou comigo, tipo, com a roupa bem decotada. Aí ele chegou perto de mim, passando a mão assim, disfarçadamente. Aí ele falava assim, fica quieta, não fala nada e eu vou colocar o número do meu telefone aqui. Aí você pega. Eu, burra, pego e grito na cara dele. Tá maluco? Você tá louco? Tá me tirando, não sei o quê. Mulher, eu tomei 2 burdoadas no pé do meu ouvido. Uma de um lado, outra do outro. E aí outro policial veio de lá para cá, fez assim, oh, não, deixa, não. Aí ele, nossa, que foi, menina, e tal, o que é que você falou e tal? Não, não falei nada não e tal. Aí fiquei quieta. Mas aí bateu em todo mundo com gosto. Aí o que livrou a gente nesse dia foi um outro cara que veio mais doido do que a gente, apanhando de uma roda. Aí o policial largou todo mundo que ele parou da gente e correu para ir ver esse menino. No que ele parou para ir ver esse menino, o outro policial liberou a gente. Como a gente já estava perto de entrar na rua que a gente ia ficar, a gente entrou. Tanto que foi todo mundo a pé, ninguém nem ligou a moto. Foi empurrando a moto que já estava perto. Mulher, quando a gente entra dentro dessa casa, era alguém muito grande dentro do bairro que queria pegar uma das meninas. Só que o cara não sabia que menina era, pegou e levou tudo. Meu Deus. Quando a gente chega dentro dessa casa não tinha nada. Era uma emboscada, Menina, então, para essa pessoa. Para né? essa pessoa. E assim que todo mundo entrou, ninguém viu a cara de ninguém mais. Tipo assim, as meninas já foram entrando e descendo lá para baixo. Tinha uns pés de bananeira no fundo da casa. E as meninas já foram descendo para lá, para esses pés de bananeira. E eu fiquei na sala, assim, parada, me perguntando, quando eu pensei que não entra 4 homens do tamanho de um poste, mulher, os homens grandes. Aí eu, meu Deus do céu, aí desce todo mundo para lá. Aí um dos meninos que estava na sala fez assim, vem para cá. Aí eu fui, né? Aí ele fez, olha, finge que você tá comigo, que você é minha nega e fica na sua, tá? Falei, tá bom. Aí, com medo, a gente entrou para um quarto. Nesse quarto tinha um papelão no chão. E ele fez, deita aí no papelão e finge que você tá comigo mesmo, porque os caras vão querer vir aqui para ver se é verdade, tá? Aí eu, tá bom. Aí fiquei deitada ali com ele e tal, tremendo de medo, e comecei a ouvir gritos. Aí eu escutei uma delas falando assim... se você me deixar aí, amanhã eu prometo que eu volto aqui. E eu não escutei mais nada. Escutei um grito muito forte. E a noite foi passando. Quando o dia amanheceu, já era 5 e pouca da manhã, o rapaz fez assim, olha, tira sua roupa e veste. Tipo assim, rápido, tira sua roupa e veste para dizer que você estava comigo, que os caras tá subindo aí para simular que a gente estava tendo alguma coisa.
E aí eu me lembro que eu comecei a tirar a roupa e comecei a vestir rápido, assim. Aí os homens chegam e fazem assim, aí eu tô indo, tá? Aí qualquer coisa, você já sabe o esquema, você me liga e fica tudo certo. E aí no dia seguinte, quando eu tô descendo para ir para casa, encontraram o corpo de uma delas na ladeira que a gente morava. Aí eu fiquei em pânico, porque eu sabia que Deus ele me guardava. Assim, eu escutei algumas pessoas falar assim: "Olha, Jesus te ama", mas eu não tinha noção do tamanho do cuidado que Deus tinha comigo. E esse foi o primeiro livramento. Mas daí as outras meninas, Não sei te dizer nada delas hoje. Ah, então você não teve notícia, não viram, não, quer dizer, você não viu elas, Não. só você chegou só a ver Só uma uma que morreu. que morreu. As outras, eu ainda fui na casa de uma delas. Cadê fulana? Não sei, não está aqui não. Oi, cadê fulano? Ai, não sei, não está aqui não. E lá na Bahia, ela é uma cidade que, se você não souber viver, Sim. você não vive. Tipo assim, eu tinha medo de morar em São Paulo. Eu achava que São Paulo era Muito muito perigoso. Mas depois que eu me mudei para cá, sempre quando eu vou almoçar assim, em algum lugar com meu esposo que tem policial, eu falo, nossa, os policiais aqui é tão diferente. São educados, dá bom dia. Lá na Bahia, quando você vê uma viatura, você treme. É sério. Sim, sei. E aí, após esse episódio, mais uma vez, eu tentei voltar para casa, mas sempre sem sucesso. Aí, sempre quando eu chegava em casa, eu não ficava muito. Tanto que eu nem tinha roupa. Eu não tinha roupa. Tipo assim, eu só andava com uma sacolinha, uma roupa no corpo e outra dentro da sacola. E documentos eu não tinha. Eu andava com a minha certidão de nascimento, de tão desajuizada, sei lá que nome dá para isso. E então fui viver mais uma experiência. Fui para uma outra cidade. Nessa cidade conheci um travesti. Se ele tivesse vivo, eu não sei como seria a minha história hoje, mas ele fez muita coisa por mim. Ele me ofereceu casa, trabalho, e eu ajudava ele do meu jeito, no que eu podia. Até que um certo dia, infelizmente, entraram pessoas no nosso ambiente de trabalho e mataram todas as pessoas que estavam lá dentro. Mas como que aconteceu? Em uma noite, estava tendo uma festa muito famosa que acontece lá todo ano. Aí todo mundo foi para essa festa, menos eu e outra colega, a gente resolveu ficar. E por volta da madrugada, quando o pessoal chegou ele, o travesti, alguém que convivia com ele, mais um casal de pessoas e 2 jovens, se eu não me engano, foram 6 pessoas nessa noite. E quando eles chegaram, só deu tempo a abrir o portão. Quando estavam fechando o portão, alguém entrou, uns 4, não deu para ver exatamente quantas pessoas. Porque você não estava ali no meio? Não estava no meio. Eu estava no quarto. Estava dormindo já, na verdade, que a gente não foi para a festa. E a gente já estava dormindo, na verdade. A gente acordou com o barulho de todo mundo chegando, gritando: vem para cá, bora terminar a noite, bora fazer virote. Falei: não, eu vou dormir, não quero. Aí não fui, fiquei dentro do quarto. Em fração de segundos, a gente só escutou os tiros, os pipocos. Pá, 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 pá. Aí corre para debaixo da cama, aquela agonia, aquela coisa. Então, ficamos debaixo da cama um tempo. E aí, nesse meio tempo,
as horas foram se passando e o medo terrível na alma de tentar entender por que aquilo. E mais uma vez o Senhor ele me escondeu no esconderijo dele. E porque todo mundo que estava ali todo morreu? mundo que estava ali Meu morreu. Deus. Foram umas 6 pessoas que chegou dessa festa. E eu acredito que mesmo se eles tivessem entrado, eles tinham ido atrás. E como Deus faz as coisas perfeito, talvez se eles não tivessem chegado e feito barulho, a gente tinha saído do quarto para comer. Sim. Entendeu? Aí eu falei, ai, não vou não. Se a gente for lá, ela vai querer que a gente beba, então eu não vou beber, eu vou dormir, bora dormir. Quando a gente deitou na cama, foi questão de minutos. Pá, 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 pá. E um detalhe importante. Teve um rapaz que ele saiu chutando todas as portas dos quartos. Ele só não chutou a do quarto que eu estava e um outro quarto que estava trancado. Não sei se porque era mais distante, ele viu que não tinha ninguém nos primeiros quartos. Sim. E sabe qual era o quarto que eu ficava? O primeiro. E nesse dia a gente foi para o último. Meu Deus, é Deus mesmo. E sim. E aí depois desse acontecido, eu fiquei sem ter onde ficar de novo. Então, foram alguns momentos da minha vida que eu decidi procurar alguém da minha família que não fosse meus pais, que não fosse a minha casa. Mas, infelizmente, quem vai querer alguém que os pais não querem dentro de casa? Eu acredito que é muito difícil você querer acolher alguém que... e se o pai e a mãe não quis, é porque alguma coisa tem. Então, não quero. E outras me aceitavam por conveniência. Vamos deixar ela aqui, ela serve para tomar conta do meu filho, ela serve para fazer uma coisa, ela serve para fazer outra. Mas quando não era útil, descartava. Então, foi quando em uma dessas aventuras da minha vida, eu resolvi voltar para a casa dos meus pais. E chegando na casa dos meus pais, a minha mãe já era falecida. Eu resolvi ficar lá um tempo, mas um tempo muito doloroso. É uma história que é difícil ser contada. Mas como a casa dos meus pais eram frequentadas por muita gente, teve um determinado tempo que chegou um rapaz de fora, tentou ter um relacionamento comigo e não obteve o sucesso esperado. E ficou. Estava tendo festa na cidade, todo mundo foi para essa festa e eu fiquei em casa. Se eu não me engano, a minha irmã, que hoje também é falecida, e o meu pai deitado no sofá, e esse homem que tentou um relacionamento comigo, ele chegou me chamando na porta de casa. Aí me chamou 3 vezes. Né, abre aqui, né, abre aqui, né, abre aqui. E eu não abri. Não abri e ele tentou arrombar a porta. Ele chutou, arrombou a porta, entrou. No que ele arrombou a porta, o meu pai saiu correndo lá para fora. Tinha uma irmã que ela também saiu correndo lá para fora, gritando muito, socorro, socorro. E esse homem, ele começou a me bater. Ele batia muito no meu rosto. Eu fiquei com o meu rosto deformado em 125 dias, deformado mesmo, bem machucado. Levou mais ou menos uns 40 minutos ele me batendo direto, batendo só na minha cara. O meu pai correu. Não chamou polícia, não? Eu me lembro que ele que chegou com a viatura. Eu me lembro que foi ele que chegou com a viatura. E no período que esse rapaz ele me batia, teve uma hora que ele enrolou o meu cabelo na mão e bateu muito forte na parede. É um dos detalhes que eu não esqueço.
porque quando ele batia a minha cabeça forte na parede, eu sentia que tinha um capacete em volta da minha cabeça. Mas eu sabia que ali era a mão de Deus. Sim. E eu falei para Deus que se Ele me livrasse dali, se Ele me livrasse de tudo aquilo, que eu ia ser uma pessoa diferente. Independente de qualquer coisa, eu ia tentar servir a Ele em espírito e em verdade. E ali, Ele deu um murro no espelho. Quando Ele quebrou o espelho, que Ele pegou uma parte pontiaguda para me furar, o espelho entrou na mão dele. E no que o espelho entrou na mão dele, doeu, óbvio. Aí ele me soltou e foi a oportunidade que eu achei de correr para fora. E quando eu corri para fora, ele também veio correndo atrás de mim, conseguiu me agarrar de novo. E quando ele me agarrou de novo, alguém gritou: "Solta ela agora!" E quando ele escutou essa voz, ele me soltou no chão. Então foi a hora que eu caí desfalecida. Eu só lembro do paralelepípedo caindo do meu lado, bateu no meu rosto. E não me recordo de muita coisa, como foi que eu fui pegada do chão e tal. Aí eu me lembro que eu já acordei no hospital, tinha muita polícia, porque os policiais de lá tinham muita vontade de pegar ele e o irmão. Então, eu lembro que precisaram me colocar dentro da viatura e o meu pai estava dentro da viatura, mas ele não olhou para minha cara, sabe? Sim. E por um momento eu pensei: nossa, será que precisou acontecer isso para o meu pai gostar de mim? Não, não precisou acontecer isso, não mudou nada. E aí eu me lembro que a gente chegou na porta da casa desse rapaz e a polícia chamou ele, ele veio para fora todo ensanguentado. Aí eu me recordo de uma cena que ele veio lambendo as mãos dele sujas de sangue e falando que tinha vontade de beber o meu sangue, que bebeu o meu sangue. Era o diabo mesmo. E aí eu lembro que ele ficou preso 3 meses. Após 3 meses, esses 90 dias, eu vivi o pior pesadelo da minha vida, porque o irmão dele tentou me matar várias vezes e eu cumpri o que eu falei. Mesmo cheia de defeitos, de falhas, ainda fumava, ainda usava drogas escondido, mas eu tentei. Eu acho que Deus, ele viu a minha sinceridade de mudança. Então, uma certa feita, eu fui para a igreja e todo mundo comentava: olha, cuidado que fulano quer te pegar, cuidado que fulano está subindo e descendo atrás de você, ele vai te pegar. E uma noite, eu vindo da igreja, eu passei do lado dele e ele não me viu. E quando eu cheguei em casa, eu já cheguei sem esperança nenhuma. Eu falei assim: olha, se é para eu morrer, que eu morra logo, mas que acabe tudo isso logo de uma vez. E aí, quando eu falei isso em pensamento, deitada na minha cama, alguém me grita bem forte lá fora: Néia, Néia. Aí, quando abre aqui, sou eu, fulano de tal. Olha, eu estava em casa, tomando café para dormir, e Deus mandou eu vir aqui. Aí eu comecei a chorar. Aí Deus mandou eu vir aqui para te dizer que Ele vai te tirar daqui. E se o teu inimigo não mudar o pensamento dele para contigo, estou eu abrindo a sepultura dele hoje. Descansa, descansa. Aí ele foi embora. Eu fiquei super aliviada, porque Deus falou comigo. Mas a minha oração era: Deus, liberta ele, deixa ele mudar o pensamento dele para comigo. Eu não fiz nada a ele, nada mesmo. Então, muda o pensamento dele, deixa ele pensar outra coisa ao meu respeito. E aí, no dia seguinte, eu recebi uma ligação bem importante. Néia, eu tenho uma amiga que ela está precisando de uma pessoa para trabalhar. E eu falei de você. Falei que você era direita, que você é honesta, é trabalhadeira. E ela aceita que você vá com seu filho. Eu falei: pronto, que bom, tudo. Aí fui para esse trabalho. 8 dias nesse trabalho, comecei a fazer uma campanha de orar 4 horas da madrugada até 5. Aí, quando eu estou de joelhos dobrada assim na cama,
Aí as minhas palavras eram assim: Senhor, liberta fulano. Quando eu falei assim: Senhor, liberta fulano, meu telefone vibra. Quando meu telefone vibra, que eu abro o torpedo, Neia, acabaram de matar fulano de tal aqui com 5 tiros. Nossa. Aí eu fiz: nossa, sério? Aí, tipo, eu fiquei triste, porque lá no fundo eu queria que ele fosse Sim. liberto. E nesse período de 3 meses que a pessoa ficou presa, a esposa dele me procurou. Ai, vamos lá, tira a queixa e tal. Mas, na verdade, eu não tinha prestado a queixa. Ele foi pego em flagrante, então eu não tinha muito o que fazer. Sim. Mas, mesmo assim, eu topei com ela, ainda cheia de ponto, cheia de hematomas, mas fui com ela. Aí, quando chegou lá, o advogado fez: eu só preciso que você assine aqui. Então, eu assinei, retirei a queixa e fiquei nesse trabalho por um bom tempo. Aí, o meu filho na escola, tudo certinho. E aí, não me converti de verdade. Era sincera, mas não fazia esforço para me manter firme, para ficar na linha. Então, assim, um detalhe bem transparente que eu vou falar para todo mundo que vai ter a oportunidade de me ouvir. Quando você resolver... Puxa o microfone mais pertinho. Tá bom? Tá bom. Quando você resolver abrir o coração e dizer assim: eu quero servir a Deus, seja sincera. Porque por muitas vezes eu tentei, e por falta de sinceridade, não com o ser humano, mas com Deus. Porque o ser humano a gente engana. A gente consegue enganar o ser humano. Mas Deus, ninguém engana. Então, assim, Deus, ele viu que a sacudida que eu tomei foi pouca. Pera ainda que ela não está acreditando que Satanás ele é capaz de muita coisa, então pera ainda que eu vou estreitar mais um pouquinho para ela se converter de verdade. Então, eu comecei um relacionamento com uma pessoa que a gente já tinha se envolvido no passado e eu achei que dessa vez poderia dar certo. Sim. Homem de bem, respeitador. E a gente fez toda uma vida. A gente planejou toda uma história. E aí, vamos ter um filho? Vamos se programar para ter um filho. E aí, a gente faz todo o processo para ter esse filho. Eu engravido e fico toda feliz. Vou ter uma casa, vou ter uma família, vou ter um marido. Então, eu já estava sendo um pouquinho mais sincera com Deus. Até que eu pego o meu atual naquele tempo e levo na casa da pessoa que me criou, que no caso seria a última casa que eu morei. Levei para apresentar para ela, para mostrar e tal. E quando a gente chega lá nessa casa, eu precisei sair. E quando eu saí, essa pessoa chega para ele e fala assim: olha, não acredita muito nela não, tá? Porque ela é mentirosa, ela não muda, ela não vai mudar. Você nem sabe se esse filho é seu. Ela tem um caso com um homem de São Paulo, nunca tinha vindo aqui na minha vida. Ela tem um caso com um homem em São Paulo, e quem garante que esse filho é seu? Você vai aceitar ela ficar fazendo isso com você e tal? Aí, menina, quando eu entrei dentro de casa, o clima já era outro. Aí eu me lembro que ele levantou para ir embora. E no que ele levantou para ir embora, ele já estava muito estranho comigo. Ele nem me chamou para ir embora. Eu que falei: gente, já vai, por quê? Aí ele: não vou ficar aqui mais não. Aí entrei no carro, a gente volta para a casa que a gente estava morando. E quando a gente chega lá, ele simplesmente olha para mim e fala assim: olha, a partir de agora, quero que você suma daqui,
e esqueça que a gente teve alguma coisa. Aí imagina a vida que eu levava, frustrada, ainda grávida de uma pessoa que eu achei que fosse, por algum minuto, mudar a minha vida, a minha história e tal. E, mais uma vez, o diagnóstico da minha vida foi mudado por conta de falar de pessoas que você não conhece. Tipo assim, como pessoas que você não conhece. É simples eu chegar em qualquer lugar e falar que eu te conheci. Eu nem sei o seu nome. E falar, eu conheci ela. Ela é gente boa. É muito simples falar isso. Não custa nada elogiar alguém ou falar bem de alguém. Então, no meu caso, é diferente. As pessoas, elas tinham prazer de falar até o que eu não fazia, até o que eu não praticava. Só para você ter uma noção, já falaram uma vez que eu matei alguém. Meu Deus. Olha, cuidado, ela matou alguém e tal. E eu, nossa, que doloroso isso. E o diagnóstico da minha vida foi mudado mais uma vez. Então eu falei, olha, quer saber de um? Eu vou para tal cidade e vou começar tudo do zero. Mas agora vai ser diferente, porque eu tenho um filho de 9 anos e estou grávida de outra pessoa que simplesmente me abandonou. Entendeu? Então, assim, comecei a trabalhar grávida, me virava de todas as maneiras para suprir as necessidades da gente. A gente passou muitos momentos difíceis, muita situação bem dolorosa que eu não desejo para ninguém, para mãe nenhuma que tem filho. Eu desejo que passe metade do que eu passei. E grávida, tomando conta de uma igreja já nessa cidade. E foi aonde... Você já cuidava de uma igreja? Sim, porque assim, nesse período que aconteceu isso comigo, que o rapaz tentou me matar e tal, eu mudei. Tipo assim, mudei comportamentos, mudei vestes, mudei muita coisa. Lá no fundo ainda tinha alguns carrapichos, mas aos poucos Deus foi me limpando. E grávida de Davi, eu tomei conta de uma igreja, só que pouco tempo, porque daí enviaram alguém para tomar conta dessa igreja junto comigo. Eu falei, Deus, o Senhor me livrou, então vou sim ser sincera com o Senhor a partir de hoje, mudar um pouco as minhas estratégias. E foi aonde eu resolvi ser crente de verdade, me converter. Então eu pensei, eu não vou querer mais ninguém, até que chegue alguém para verdadeiramente cuidar de mim. E aí estava seguindo, firme, forte, indo para a igreja, fazendo parte, tomando conta de culto, pregando, orando, jejuando, dançando, fazendo parte de coreografia, tudo certo e tal. Até que eu caio em outra armadilha. A armadilha é essa que Satanás, ele, tipo assim, ele não perdia a oportunidade que ele tinha para tentar me matar. Ele não perdia. Ele sempre aproveitava, vai ter um cenário de um assassinato ali. Pera, ainda vou botar ela no meio. Vai que a bala perdida pega nela, alguma coisa do tipo. Mas todas as tentativas dele foram frustradas. Até que consegui sobreviver esse outro laço que o diabo fez. Eu caí. Foi por falta de vigilância? Não. Eu acho que eu fui porque eu quis mesmo, sabe? Tipo assim, quando você pensa assim, apareceu um refúgio, eu vou tentar sem medo. Eu acho que a vida, ela me apresentou tantas coisas que eu não tinha medo de nada, sabe? E
voltando um pouquinho lá atrás, quando eu não servia a Deus, às vezes, se eu tivesse em um bar bebendo, eu nunca fui de ter um grupo de amigas. Eu sempre fui de sair só. Sim. O que eu fizer, eu sou. Sempre fui de ser sozinha. Se eu chegasse em um bar, por exemplo, para beber, e tivesse alguma menina que tinha medo de mim, ela não ficava no bar. Quem tivesse se levantava, sai, bora, bora, aquela menina vem, bora sair daqui, ela é problemática. Não batia em ninguém, mulher. Não batia em ninguém. Mas era vista assim, ai, se ela pegar a gente aqui, não, misericórdia, bora sair daqui, bora sair daqui. Já teve cena assim de chegar 3 pessoas para bater em alguém próximo a mim. E eu só saí assim na porta com uma faca na mão. Falar assim, não entendi a piada. E as pessoas olharam assim para mim como que tá dizendo, vixe, é ela que tá aí, não, bora embora, deixa aí, a parente dela, deixa aí. Então, assim, eu não sei como foi criado esse rótulo de que eu era essa pessoa. Eu não sei como foi criado esse rótulo, porque, assim, eu não me lembro de ter batido ou de ter ferido alguém. Já tive vontade, viu? Não nego. E quando eu me converti, inclusive, eu me converti alcoolizada, drogada, porque eu passei um dia no bar bebendo, planejando pegar alguém. E quando os meninos chegaram para pegar essa outra pessoa junto comigo, acredito que foi o Espírito Santo de Deus que fez isso. Eu desacordei e fui guiada para a casa de alguém, para a casa de uma pastora. E quando eu acordei, eu estava com as 2 mãos em pé, segurando o portão da casa dela. Tipo assim, a minha mão não era eu. Eu só abri o olho para ter noção de onde eu estava. Eu não sei como foi que eu cheguei na casa dela. Eu sei que eu fui sozinha. E eu me lembro que eu chamei ela. Eu não. O Espírito Santo de Deus, tenho certeza disso. E quando eu chamei ela, ela veio. Aí ela fez assim, eu estava de joelhos no quarto orando e Deus falou para mim que você vinha. Mulher, eu estava com a roupa bem curta. Aí eu lembro que ela orou por mim na sala da casa dela. Eu falei assim, ora por mim que eu quero ser crente, eu cansei, eu estou cansada. E lá no fundo, eu não gostava de viver a vida que eu vivia, sabe? E aí quando ela começou a orar por mim, você acredita que eu vi os demônios saindo do meu corpo? A casa dela era de laje e quando ela orava por mim, subia como sombra, que nem a minha sombra está aqui. Saía assim, subia na parede. Aí o efeito do álcool passou, o efeito das drogas passou e eu me senti nua. Eu comecei a colocar a mão assim na minha barriga, no meu peito, me tapando assim. Aí ela, peraí que eu vou pegar um lençol. Aí ela me cobriu com este lençol. E daí comecei a ter uma certa experiência com Deus. E eu falei que ela me cobriu com um lençol. Eu me lembrei de algo que aconteceu comigo lá atrás, quando eu me separei do pai do meu primeiro filho, que teve aquele lance de tocar fogo nas coisas. Eu me recordo que eu fui para um bar sozinha e nesse bar, tipo assim, era um bar que acontecia som ao vivo. E eu falei, hoje eu não vou beber. Eu vou só cheirar um pouquinho e vou ficar aqui só para curtir a música mesmo, que eu sempre gostei de zoada, de som, barulho é comigo mesmo. E nesse dia chegou 3 pessoas que eu conhecia, era do meu convívio, moram próximo à rua que eu morei. Chega um deles e me oferecem um copo com a bebida. Quando isso aconteceu, eu morava junto com o travesti. Que foi assassinado. Que foi assassinado. Isso, eu morava com ele. E ninguém do meu cotidiano estava nessa festa. Era som de seresta
E eu sempre fui cafona pro lado de som. E eles não. Eles gostavam mais, naquele tempo era Fantasmão, Guigui Gueto, Cela 4. Eu já gostava daquele som mais cafona, antigo. Então tá eu lá curtindo essa seresta sozinha. E desses 3 rapazes chegam até mim e me dá um copo. Copo esse que eu só lembro que eu peguei. Eu só lembro que eu peguei o copo. Eu não lembro do que foi que eu bebi no copo. Tipo assim, o que ele me deu foi tão forte que eu não me recordei nem qual foi a bebida que ele me deu. Então, quando eu engoli, eu não me recordo o que aconteceu, não sei o que houve. Aí eu acordei de manhã com uma mulherzinha me futucando com um pedaço de pau. Acorda, menina, acorda, acorda. Eu vi que você está viva, eu sei que você está viva, porque a gente acendeu a luz do quintal, a gente escutou um barulho aqui nesse terreno. Na verdade, era um terreno baldio, mas com uma casa abandonada dentro desse terreno. Tipo assim, a casa não tinha telhado, as paredes quebradas. Tipo assim, uma casa abandonada. Sim. E aí ela escutou esse barulho e acendeu a luz do quintal. Então, quando ela acendeu a luz do quintal, ela espantou as pessoas que estavam ali. Mas, tipo assim, acordei muito machucada, tipo, com marcas no pescoço, nos braços, nas costas. Eu acho que eles me arrastaram pelo chão, eu não me recordo. Mas até um dia desses eu tinha uma marca aqui nas costas, eu não sei se tem ainda. E eu acordei com ela me futucando com esse pedaço de pau. Ela, menina, acorde, acorde. O que foi que aconteceu? Acorde. Aí ela me pegou com uma toalha, me deu banho na casa dela, me deu comida. Aí me abraçou e começou a chorar. Aí ela fez, meu Deus, eu conheço alguém que pode mudar a sua história. Eu conheço alguém que pode mudar a sua vida. Então, assim, em tudo que aconteceu comigo, eu via o cuidado de Deus. E eles tentaram fazer o quê? Você sabe? Então, mulher, o que eles fizeram, eu não sei te dizer o que eles fizeram exatamente. Mas eu acordei muito machucada, tipo, eu estava nua, sem roupa. Eu acordei muito machucada. Tentaram te abusar? Eu acredito que abusaram, entendeu? Eu acredito que eles abusaram de mim. Acredito que deve ter me batido. Eu acredito que a intenção ali era me matar. Porque, assim, eu convivi com muita gente. Tipo assim, grande, pequena. Eu conheci muita gente que eu poderia falar demais. Eu poderia, tipo assim, se eu abrisse a minha boca para falar alguma coisa, eu poderia acabar com alguém, entendeu? Então, assim, mas eu sempre fui muito na minha. Nunca fui de falar muita coisa, porque eu acho que se eu fosse, eu nem estaria aqui, né? Mas ela me enrolou e eu cheguei na casa desse travesti, enrolada. Aí ela me olhou desesperada, botou a mão na cabeça. Ele... O que foi que aconteceu com você? O que foi que aconteceu com você? O que foi que aconteceu com você? Só que eu não sabia falar. Tipo, eu não sabia dizer assim, mas... Desnorteada não ali, sabia, sem noção nenhuma. Sem noção nenhuma. Aconteceu. E aí ela me deu um banho, me colocou para dormir. E eu acordei com ela e mais 3 pessoas sentadas assim de junto de mim esperando eu acordar. Porque, tipo assim, o estado que eu estava, ela achou que eu ia... morrer, que eu não ia levantar ali, sabe? E quando eu consegui acordar, assim, aquela dor de cabeça, aquele negócio horrível em mim, aí eu comecei a chorar. Aí comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar. E esse travesti, ele tinha um certo sentimento por mim que ninguém nunca me deu. Sabe aquele sentimento de dizer assim, não toca nela, que se você mexer nela vai doer em mim? Então, ele cuidou de mim. Sim. Do jeito dele, mas cuidou. Eu não precisei vender o meu corpo
quando eu morei lá na casa dele, porque era uma chácara muito grande de piscina. E nessa chácara, os quartos que tinham era para garotas de programa, entendeu? E quando chegava homens lá que perguntava para ela, e essa morena aí? Ela falava, não, é minha filha, tira o olho. Tipo assim, cuidava do jeito dela, entendeu? Sim. Então, eu não sei te falar como, mas ela cobrou isso que fizeram comigo. Ela foi atrás, ela se vingou. Ela quem? A mulher que encontrou você? O travesti. Ah, tá. É que eu não consigo. Sim. Eu tento, mas eu não Sim. consigo. Então, assim, eu não conhecia o nome dele. Eu só conhecia o nome dela. Aí, tipo, para falar dela é um você pouquinho acostumou estranho. com ela, tá? Mas ele correu atrás, ele se vingou disso. E isso me deixou assim. Nossa, ele Entendeu? se vingou e foi se vingar por você. Por mim. Então, ela ele passou a ter um cuidado bem grande comigo, bem grande mesmo. Aí eu já não saía só minha primeira identidade, ele que me levou para tirar. E depois que ele morreu, que eu te falei, eu fiquei sem destino, sem eira nem beira, eu fui para uma outra cidade lá da Bahia ficar com uma amiga que eu conheci, e ela sempre me convidava para ir na casa dela, e eu fui. Só que eu fui assim, eu quero trabalhar, eu quero arrumar um trabalho. E nessa, tá eu lá, menina, sentada na frente da porta, me lembro como hoje, com uma touquinha na cabeça, que eu gostava de usar as touquinhas, que meu cabelo era grande. Isso aí é lá atrás, né? Que você esqueceu de mencionar, né? Isso, lá atrás. Sim. E aí, eu, parada na frente da porta, passa uma mulher com uma criança no colo, e esse menino se engraça comigo, um bebezinho, 3 aninhos. E ela pegou e fez assim, olha, você mora onde? Eu moro aqui. Ela fez, olha, eu estou precisando de uma pessoa para tomar conta do meu filho. Você não quer ir, não? Eu falei, quero. É tudo que eu quero. Um trabalho. Então, assim, não importa do que fosse, contando que fosse um trabalho, eu queria. E aí eu fui. Quanto você vai me pagar? Aí a gente acertou tudo direitinho. R$ 200 por mês. Olha o dinheiro. Mas não importa, dá para eu comprar minhas coisas. Eu quero, eu vou. Aí fui tomar conta desse menino. E eu me lembro que ela sempre saía para trabalhar primeiro que o marido. E o marido dela sempre ficava dentro de casa. Mas ele também nunca me faltou com respeito. Só umas 2 vezes, assim, que ele mencionou falar mal da esposa. Tipo assim, ela é assim, ela é assado. Aí eu, que chato falar mal da esposa. Aí, como eu me sentia desconfortável, eu pegava o menino e saía lá para fora. Sim. E aí, menina, tá eu lá com esse menino do lado de fora. Aí ele dormiu. Aí eu falei assim, bora, eu vou dormir com você. Aí botei um tapetinho na sala e deitei com ele. Aí dormimos. Quando a gente acordou, já foi com a mãe dele, chegando do trabalho. Aí ele apoiadinho aqui em mim, dormindo, e nós dois dormindo. Eu acordo com ela bulindo nele, bulindo no menino, assim, desesperada. Mexendo. O que foi isso no meu filho? O que foi isso no meu filho? O que foi isso no meu filho? Aí eu, o quê? Aí quando eu olho, ele, sabe quando uma formiga pica você? Sim. Fica inchado, né? Então, meio vermelho. só que nele ficou diferente. Ficou parecendo que foi umas 10 formigas que mordeu em um lugar só. Não sei se ele tinha alergia a algum bicho e o bicho picou ele, que eu não ia deitar na cama dela para dormir com ele, né? Óbvio. O bracinho dele ficou bem roxo aqui. A coxinha dele, a canelinha dele, eu fiz assim, meu Deus do céu, o que foi isso? Eu fiquei tão surpresa quanto ela. A primeira reação que essa mulher teve, ligou para a polícia e pegou o menino e saiu para o lado de fora. E o bairro que a gente morava era um bairro que, tipo assim, mexeu em criança, mexeu em idoso, bateu em mulher, pera ainda. Sim. Não tem como você sobreviver. E eu me lembro que ela pegando ele chorando e ele pedindo para vir para mim. Ele, tia, tipo, porque ele ficava mais comigo do que com ela. E mulher,
enquanto a viatura chegava para me pegar na casa dela, o bairro inteiro foi para frente da casa. Bota a espancadora de criança para cá, chama ela para, bota ela para fora, bota ela para fora. Aí ela, gente, não, eu vou esperar a polícia porque eu não sei o que aconteceu. Aí alguém falou assim, não era nem para ter chamado a polícia, era para ter só botado ela aqui fora. Aí eu falei, nossa. E sabe o que mais me chamou a atenção? É que tinha pessoas que me conheciam ali. Me conhecia assim, de ir para a escola comigo, que eu tentava estudar. E sabia que eu não era de briga, não era de Sim. muita coisa. Então, quando a viatura chegou, aí a gente entrou. Aí ele perguntou assim, você está com documento? Eu falei, eu só estou com a minha certidão. Você tem casa? Não. Seus pais? Eu não sei. Não estou entendendo. Tá me chacotando, tá me tirando, tá... Aí eu, não, eu estou falando a verdade. Aí o policial, quando a gente chegou na delegacia, ela começou a chorar, porque o filho dela quis vir para o meu colo. Daí o policial fez, espera aí, se ela maltratou seu filho, por que ele quer ir para ela? Não estou entendendo isso, mãe. Aí, quando a gente chegou na delegacia, aí passaram um paninho lá e viram que não foi machucado, que foi algum bichinho que picou. Sim. E ela começou a chorar e falou assim, Neia, me perdoa mesmo, porque não foi você que veio atrás de trabalho, foi eu que fui atrás de você. E eu estraguei a sua vida. Se porventura aquele povo te pega lá, você nem tinha conhecido a viatura que você entrou. E, tipo assim, eu já andava tão saturada de tanta coisa que, para mim, não ia fazer muita diferença. Não ia mudar muito. Sim. E aí, o marido dela foi em outro carro, se eu não me engano, e a viatura não levou ela de volta para casa. Aí eu falei assim, eu não vou ter coragem de deixar você ir embora só, então eu te levo. Aí ela fez, não, que o pessoal vai estar lá te esperando. Não, eu não posso fazer isso com você. Aí mesmo assim, o filho dela ia para o colo dela e chorava, só calava no meu colo. Aí o policial pegou e falou assim, senhora, antes da senhora tomar qualquer decisão, a senhora tem que ver. Porque se não tem uma viatura aqui, com certeza o pessoal ia pegar essa menina dentro da sua casa. Sim. E se pega, o que ia acontecer? E aí, quando eu deixei ela em casa, já era por volta de 1h30, não tinha muita gente na rua, mas tinha umas 4, 5 pessoas. E eu me lembro que um cara gritou, a espancadora de criança chegou. Aí tinha um rapaz chamado Acerola, que morava lá, que ele também já faleceu. Aí ele fez assim, gente, ela não bateu na criança. Ela não bateu. Aí ele pegou e segurou na roupa da mãe e falou, fala para o pessoal que ela não bateu no seu filho. Aí foi aonde ela falou, ela não bateu no meu filho. Eu fui errada. Aí, como o pessoal lá não gosta de julgar errado, aí tentaram dar uma lição nela. E aí o filho dela estava no meu colo. Aí o pessoal fez, né, dá o filho para ela e vem para cá. Aí eu dei. Aí quando eles me empurraram assim para o lado, aí tentaram bater nela com pau. Aí eu intervi. Eu falei assim, não, por favor, deixa ela com o filhinho dela, ela vai entrar. Eu só estou triste porque eu fiquei sem trabalho. Olha o meu pensamento no meio de uma confusão dessa. Aí eu falei, eu só estou triste porque eu estou sem trabalho agora, então vou voltar para o zero de novo. Mas tudo bem. Aí a Acerola pegou e falou assim, você pode ficar uns dias aqui em casa. Só que eu já estava assustada ali no meio daquilo tudo. Sim. E tal. Aí voltei para outra cidade que eu já havia passado há algum tempo. Aí a pessoa fez assim, por que você não fica morando aqui, arruma um trabalho e fica de boa? Aí eu falei, eu não sei, mas vamos ver. E aí, no decorrer do tempo, de muitas coisas, de
de muita luta, de muito desespero, de muita aflição. A única coisa que eu posso dizer em cima de tudo isso que eu passei é que, independente do sofrimento de qualquer pessoa, eu acredito que tudo um dia tem fim. Sim. Tudo um dia acaba. Sim. O meu demorou muito para acabar, muito mesmo, porque tinha noites que eu desejava dormir e não acordar. Tinha noites que eu pedia para Deus, não deixa eu me matar, porque eu sabia que se eu me matasse, as consequências seriam ruins lá atrás. Mas eu pedia para Deus tirar a minha vida sempre. Eu falava, me leva, não dá e tal. Mas Deus foi tão misericordioso, né? Sim. E guardou você durante isso tudo que Sim. você passou. Deus te guardou, Sim. né? E você conheceu também pessoas boas que, né, que Sim. você encontrou ali, que te deu comida, deu casa para você morar Sim. ali, né? E pronto, aí você volta onde você parou, que é onde você conheceu, né? Você estava contando onde você conheceu seu esposo. Sim, voltei para essa cidade. Na verdade, eu parei na minha cidade. Eu tentei me aproximar da minha família de novo, mas todas as sim. minhas tentativas eram vãs, não valia a pena. Sim. E aí eu falei assim, quer saber de uma? A partir de hoje, eu vou viver eu. Eu vou viver eu. Então, como o meu filho mais velho já tinha o cantinho dele, só estava eu e o meu filho, Sim. eu falei assim, pera ainda, eu vou fazer alguma coisa aqui para mudar a minha história, para mudar a minha estratégia. E aí, menina, foi aonde eu descobri que Deus ele só precisava disso, para que eu observasse que ele estava me vendo. Então, voltei para essa cidade que eu já tinha passado um tempo. Fiquei lá, arrumei um bom trabalho, aluguei minha casa, vivia não muito bem, mas não faltava nada, dava para a gente se manter, dava para a gente sobreviver. E aí eu comecei a mudar a minha estratégia, as minhas orações. Sim. Deus, envia alguém para cuidar de mim. Eu estou cansada. Não precisa ser alguém novo. Mas eu falava desse jeitinho com Deus. Eu falava, Deus, manda alguém para cuidar de mim, alguém que goste de mim, alguém que goste do meu filho, alguém que não maltrate a gente, porque eu estou cansada já, de verdade, eu estou cansada. Então, assim, o dia que eu resolvi bater um papo bem franco com Deus, ele não demorou muito para me escutar, mulher. Foi surreal, foi sobrenatural o que Deus fez na minha vida. E eu trabalhando nesse dia, passando muitas humilhações, passando muita coisa mesmo. Daí eu trabalhava em uma loja e quando eu saí dessa cidade que eu fui para outra, Deus ele me colocou de junto de um ministério, para eu ficar um ministério Assembleia de Deus, normal. Comecei a ir para ele. No meio de um intervalo de 15 dias, eu conheci alguém que me apresentou outra igreja. E eu fui para essa outra igreja. E chegando nessa igreja, eu me doei para ela. Limpava, lavava, fazia tudo que estava no meu alcance e tal. Mas nunca me envolvi espiritualmente com ela, porque tinha algo que não me permitia me desbloquear por completo nessa obra. E comecei a trabalhar com alguém dessa igreja. Ganhava R$200 por semana. E me fizeram uma proposta melhor. Não gostava muito de trabalhar nessa loja e recebi uma outra proposta melhor, de uma loja quase vizinha. Aí o dono foi lá, me fez o convite, eu fui, aceitei. E quando eu aceitei o convite para ir trabalhar nessa loja, essa outra loja que eu trabalhei, que era do pessoal desse ministério ao qual eu fui,
me esculhambou, tentou degrinir a minha imagem de todas as maneiras. Aí, como ela não tinha respaldo para falar sobre a minha honestidade, que todo mundo ali via, ela me jogou uma culpa de que eu saí da loja porque eu tinha ficado com o marido dela. Meu Deus. Só que eu entendi o trabalhar de Deus. Eu ainda fui lá, na barraca, na lojinha que era um box. Aí eu falei para ela que estava muito triste, mas que ela era uma mulher de sorte, porque, graças a Deus, eu era uma mulher lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, porque se eu não fosse, ela poderia pagar uma consequência muito feia pelo ato que ela fez comigo, desonestidade. Aí ela, você está me ameaçando? Não, eu não estou te ameaçando. Eu só estou te dizendo que vale a pena servir a Deus. Aí dei as costas e saí, mas a minha vontade era de... Aí fui para outra loja. Quando eu estou indo para outra loja, encontro a missionária a qual eu relatei para você. Olha, Deus manda te dizer que Ele tem te visto. Ele tem te guardado. Aqui vocês chamam o centro de abastecimento de quê? Aqui tem centro de abastecimento? Como assim? Tipo assim, ó, lá na Bahia é Feira Livre. Aqui tem Feira Livre? Tem. Na Feira Livre tem centro de abastecimento ou não? Centro de abastecimento, tipo assim, é uma cobertura bem grande e embaixo dessa cobertura fica um monte de barraca. Não, aqui em Boituva não. Não. Só São Paulo. São Paulo também não tem, não, que eu nunca vi. Você nunca viu? Não. Mas tem, né? Então, lá em São Paulo tem o Mercadão. Ah, tá. Aqui é só barracas mesmo na rua. Sim. Numa rua, é uma feira. Feira livre. Sim, pronto. Mas não tem abastecimento como você está falando. Imagina uma missionária pentecostal na Feira Livre, Sim, entregando algo para você. Mulher, eu procurei chão, eu procurei tanta coisa e não achei, mas comecei a chorar. E ela entrando no mistério, entrando no manto e falando que era para eu ficar tranquila. E eu acreditei que foi Deus que falou comigo, porque assim, o que ela passou para mim, eu só falei em pensamento com Deus, só. Aí ela fez assim, olha, ainda por esses dias eu vou trazer o esposo. Eu vou fazer você conhecer alguém. E eu estou no controle de tudo. Mas conta os dias que eu vou te tirar daqui e vou mudar a tua história. Aí foi aonde entrou Pedro. Seu esposo o meu esposo, né? atual. E aí ele me chamou no Facebook. Oi, tudo bem aí? Oi, tudo bem? Sim. Essa loja que você trabalha, onde fica e tal. Eu já venho te curtindo há algum tempo. E estou vendo os seus vídeos e tal. Nossa, é legal. Gostei de você, então. E aí? Eu costumo relatar que eu não sei se foi o meu erro ou se foi o meu acerto. Mas eu fui muito sincera com ele como eu não fui no passado. Tipo assim, olha, o próximo homem que encostar em mim, eu vou dizer a ele o que é que eu quero, porque não dá mais para aceitar a vida zombar de mim o tempo inteiro. Aí foi que eu cheguei para ele e falei, olha, se realmente você me quer, então você vai ter que cuidar de mim, do meu filho. Não vai maltratar meu filho, não vai me maltratar não, porque eu já estou cansada. Sério, fui super curta e grossa. E quer saber de uma coisa? O homem que me querer de verdade, ele vai ter que cuidar de mim mesmo. Vai pagar minhas contas, mulher. Não vai deixar... Vai cuidar de mim. Aí ele, eu estou falando sério. Eu quero e tal. Aí foi aonde aconteceu. Ele foi na Bahia me conhecer a primeira vez.
Acho que não me recordo se foi na primeira ou na segunda vez que eu falei assim, tá, se realmente você quer casar comigo, foi na primeira? Se realmente você quer casar comigo, então você vai sair daqui, você vai me deixar com uma aliança no dedo. Só que assim, eu não esperava que fosse de verdade. Eu não imaginava que ele fosse lá na joalheria, fosse comprar a melhor aliança que tinha e ia noivar. Aí, quando eu vi ele comprando a aliança, eu ainda fiquei com o pé atrás. Eu ainda falei assim, que nada. Aí, nem de verdade. Nem de verdade é. Ah, deixa pra lá. Mas, assim, o primeiro contato que ele teve na minha vida, ele chegou mostrando para que veio. Ele chegou na minha casa, ele sentou na mesa, aí ele fez, está faltando alguma coisa? Vamos no mercado. Aí eu super acanhada, fiquei com vergonha. Ele que pegou as coisas. Eu não me lembro se eu peguei alguma coisa. Sim. Mas ele que pegou, ele que fez as compras. E aí aquilo deixou meu coração feliz. Eu falei assim, nossa, que legal e tal. E aí o primeiro ato que ele teve com meu filho, Davi. Davi se apaixonou por ele a primeira vez que viu. Davi é louco por ele. Gosta muito. Tanto que se você perguntar para ele assim, Davi, como é o nome da sua mãe? Ele fala. Como é o nome do seu pai? Pedro. Ele não pensa para falar assim. Sim. Se você falar alguma coisa com ele assim sobre o seu pai, ele não fala. Sim. Ele fala assim, é Pedro. Foi eu que ensinei? Não, é dele mesmo, foi ele. Sim. Tipo assim, eu fazia muitos vidinhos com ele e em um desses vídeos eu parei de fazer o vídeo e chorei depois. Porque ele falou assim, mãe, eu quero te pedir uma coisa. Aí eu falei, pede o que você quiser que eu te dou, é presente, eu te dou. Aí ele olha para mim e fala assim, me dá um pai. Eu queria ter um pai. Então, assim, como falar para uma criança de 8 anos que... Nossa. Entendeu? Sim. Aí eu falei assim, muito chato. Mas tudo bem, eu vou arrumar um pai para você. Aí ficou. Tão simples assim, Tão eu vou arrumar um simples. pai. Eu vou arrumar um pai para você. E ele sempre me cobrava isso, porque Davi, eu acho que ele foi mais carente de pais do que eu. Porque eu era eu costumo dizer que eu sou uma mimada bruta. Tipo, eu não sou tão suave assim quanto pareço. Eu sou um pouco bruta. Tipo assim, não é qualquer coisa que... Te derruba, assim, te deixa para baixo. Não é qualquer coisa que abala a minha estrutura, para dizer assim. Tipo assim, eu tenho sangue no olho. Tipo assim, eu tenho natureza para muita coisa. Tipo assim, não para fazer, mas para ver, para sentir, entendeu? Então, Pedro me trouxe em São Paulo. Eu conheci São Paulo. Aí ele fez, olha, a gente vai casar, vou marcar a data do casamento. Isso foi em 3 meses, tá? Em 3 meses de conversa no Facebook, de se conhecer pessoalmente e de casamento. A gente se conheceu em setembro, em janeiro a gente casou. E aí Deus cumpriu a promessa que Ele tinha me feito, que Ele ia me honrar, que Ele ia mudar a minha história, que nunca mais na minha vida eu ia procurar um pão para comer e não ia achar, que eu ia ter para dar, que eu ia ter para emprestar. Sim. E bem assim aconteceu. Ele mudou. Hoje sou casada, muito bem casada. O meu esposo, ele cuida muito bem de mim. Cuida muito bem do meu filho. Ele que leva para a escola, ele que busca. Aí eu admiro esse lado dele, porque assim, o meu filho tem 10 anos. E às vezes, quando a geladeira está vazia, sem as merendas dele, eu me preocupo. Mas aí ele olha e vê que acabou. Aí ele mesmo vai lá, compra, bota, repõe. Aí, tipo assim,
estou vivendo cenas na minha vida que eu nunca imaginei que eu fosse viver. Eu achei que fosse difícil, que chega para todo mundo e nunca vai chegar para mim, entendeu? Mas chegou. Glória a Deus. E um detalhe muito importante assim Sim. que eu carrego dentro de mim. Minha família, eu amo todos, sem exceção. Amo meus irmãos, amo minhas irmãs. Mas existe pessoas que eu posso dizer que é minha família. Não tem o meu sangue na veia, mas é a família que eu conheci, que eu tenho como minha família, que se eu disser assim, eu estou precisando de você, eu posso contar. Então, eu vou deixar uma frase bem importante, que quando a Bíblia fala que há amigos mais chegados do que irmãos, é verídico. Sim. Eu vivi isso, entendeu? Então, só agradecer a Deus o que Ele fez Glória na a minha Deus. vida, muito grata mesmo. Eu vi que você teve muito livramento de morte. Muitos, Né? muitos. O inimigo, ele arquitetou muitas coisas para você, para tirar a sua vida. Então, foi só um dos que eu me lembrei de te contar, né? Porque, assim, quando o meu pensamento mergulha, Sim. sabe? Tem cenas que eu nunca tive coragem, assim, de contar, sabe? Tem cenas Sim. que eu guardo para mim. Mas hoje eu enxergo de outro ângulo. Isso. Tipo assim, eu consigo entender o porquê hoje. Sim. Hoje eu consigo entender o porquê. Então, só gratidão é a palavra que eu tenho para hoje. Glória a Deus. Glória Gratidão a Deus. mesmo, muito grata ao Senhor.